Vamos lá. Agora a gente vai começar a trabalhar a parte de propriedades periódicas, não é isso, pessoal? As propriedades periódicas, como o próprio nome está dizendo, são aqueles tipos de propriedades que vão crescer e também vão decrescer em função do número atômico. Então existe uma periodicidade, uma repetição nas suas características. Beleza? Então vamos ver lá a nossa primeira propriedade periódica, que seria o raio atômico, que é a mais importante. A gente fechando o raio atômico como característica, né, principal, a partir dela vocês vão fazer bem fácil as outras propriedades. Beleza? Então vamos lá. Raio atômico, que seria a distância teórica do núcleo até a famosa camada de valência. Menos é assim que a gente trabalha a nível de vestibular, certo? Então, quando você pensa no grupo, né, então vamos pensar aqui o grupo 1A da tabela, ou o grupo 1. Então eu coloquei aqui o lítio, o sódio e o potássio. O lítio, ele tem 2 camadas, o sódio, ele tem 3 camadas e o potássio, ele tem 4 camadas. O que é que a gente percebe? Que a partir do momento que a gente está descendo, você está aumentando o número de camadas. Então o elétron vai ficando mais distante, então ele vai ser menos atraído pelo núcleo. Então é facilmente perceptível que ao descermos em um grupo, você vai aumentando o seu raio atômico. Beleza? Mesmo você tendo 3 prótons, aqui você aumenta a quantidade de prótons. Não tem problema. Mas esse aumento na quantidade de prótons não vai refletir num aumento de força capaz de fazer com que essas camadas fiquem mais próximas. Então, quando você vai descendo, o aumento das camadas vai fazendo que você diminua a força de atração. Então, o raio atômico ele vai crescendo de cima para baixo. Esse é o primeiro tópico. Beleza? No período na teoria é mais difícil. Mas vamos ver o que a gente faz. Você tem aqui o potássio com 19 prótons. Vamos pegar aqui no mesmo período, vamos pegar aqui o bromo. Bromo, ele tem 35 prótons. Só que agora temos uma diferença. Tanto o potássio quanto o bromo, eles apresentam 4 camadas. Então o número de camadas é a mesma. Diferente no grupo, que você vai aumentando as camadas, aumentando camada, você vai diminuindo a força de atração, o átomo vai aumentando. Nesse caso, o número de camadas é o mesmo. Aí muitos alunos falam, professor, então o raio vai ser o mesmo? Não. Por que não? Porque neste caso, se a gente percebe aqui, ó, enquanto o potássio ele tem 19 cargas positivas, o bromo ele tem 35 cargas positivas. O que isso vai me dizer? Que a carga nuclear do bromo é muito maior do que a do potássio. Quando você vai vindo aqui para a direita, você vai aumentando a quantidade de prótons. Você aumenta prótons, como o tamanho da camada, o número de camadas continua o mesmo, o que vai acontecer? Esse núcleo vai exercer uma maior força de atração. Aumentando a força de atração, a tendência desse átomo é diminuir. Então, o que a gente percebe? Que o raio atômico ele vai crescer da direita para a esquerda. E aí a gente chega àquela conclusão, que olhando, né, para uma tabela periódica, esses átomos daqui, pensando nesse quadro como uma tabela, seriam grandes, e esses átomos aqui seriam pequenos. Então vamos fechar. De cima para baixo, aumentando o número de camadas, eu vou diminuindo a minha força de atração. Da direita para a esquerda, mesmo tendo o mesmo número de camadas, mas quem está à esquerda tem menos prótons, atrai menos, então tendência os elétrons ficarem mais distantes. Beleza? 2 observações. Raios iônicos. Vamos lá. Eu tenho sódio e eu tenho cátion sódio. O que é que aconteceu aqui? Eu perdi elétrons. Se eu perco elétrons, a tendência é meu raio ficar menor. Então eu posso afirmar que todo cátion, né, independente se é o Na+, qual for, ele tem um raio atômico menor do que o raio do seu átomo neutro. Já o ânion, o que está acontecendo? Você está ganhando elétrons. Se você ganha elétrons, a tendência é aumentar a repulsão. Então o raio atômico tende a aumentar. Então eu posso afirmar que todo ânion ele tem um raio atômico maior do que o seu átomo neutro. Beleza? Perdi, fiquei menor, meu raio diminui. Ganhei, aumentou meu raio. Certo? Então o ânion maior. Nos isoeletrônicos, o que é que a gente percebe? Rapidinho. Nos isoeletrônicos, todo mundo tem 10 elétrons. Se todo mundo tem 10 elétrons, todo mundo vai ter o mesmo número de camadas. 10, porque foi o exemplo que eu dei. Se eles são isoeletrônicos, eu tenho o mesmo número de camadas.
porque eu vou ter o mesmo número de elétrons. Então o raciocínio vai ser semelhante ao período. Se eu tenho o mesmo número de elétrons, o mesmo número de camadas, significa dizer que quem vai definir o tamanho do átomo é justamente a força de atração. O que é que eu percebo? Que o magnésio aqui, ó, eu tenho 12 prótons, o sódio 11, o 9 e 8. Quem tem mais prótons? O magnésio. Se ele tem mais prótons, então ele vai ter maior força de atração. Então eu posso afirmar que, sem decorebas, em isoeletrônicos, quem tem mais prótons vai ter menor raio. Por quê? Vai ter menor raio porque se o número de camadas é o mesmo e ele tem mais força de atração, você tende as camadas ficarem mais próximas. Beleza? Um abraço.